Fala aí, meu povo! Boa tarde, hein? Boa terça-feira para vocês. Estou chegando aqui para comentar Levante e Barcelona, o jogo que foi no sábado. Eu estava no Brasil, eu tinha um casamento para ir no sábado, então o casamento começava às 7, o jogo acabou às 6h30. Não podia me atrasar, porque, afinal das contas, ninguém me conhecia, se eu atrasasse não ia fazer a menor diferença. Mas é isso. Não consegui fazer o vídeo no sábado, no domingo eu viajei para Barcelona, então é evidente que eu não vou fazer um vídeo aqui 3 dias depois para falar exatamente sobre o jogo, mas sim sobre este jogo contra o Levante. Aconteceu várias vezes na temporada passada, e mais uma vez, na hora de cair cara ou coroa, caiu cara. Caiu para o lado do Barcelona, porque em muitos e muitos jogos da temporada passada foi assim, o Barcelona tem um jogo praticamente perdido e consegue, via força do seu ataque, virar o jogo e acabar vencendo, né? Foram, se eu não estou enganado, 9 viradas na temporada passada de um time que tem um ataque sensacional. Mas algo que eu disse na temporada passada serve de novo agora, e acho que o grande motivo desse vídeo é falar sobre isso. Se dá para competir tomando tantos gols. Se dá para competir com a média de gols que o Barcelona teve na temporada passada, se é sustentável a longo prazo que a defesa não funcione como mais uma vez não funcionou contra o Levante. Acontece que é o mesmo jogo da temporada 24-25, porque é o Barcelona com a defesa alta, com o adversário sabendo exatamente como fazer para sair dessa defesa alta, e com o adversário sabendo que o Barcelona ataca muito forte e não conseguindo se defender, apesar de tentar montar um ferrolho atrás. O Barcelona fez 3 gols, o último gol é meio acidentado, mas teve chance claríssima com o Ferran no primeiro tempo, teve uma chance muito boa com o Rafinha, uma cabeçada também. O Barcelona criou até para fazer, quem sabe, mais gols. Questão da defesa. Todo mundo sabe que o Barcelona vai subir as linhas, vai tentar pressionar muito alto, vai tentar fazer linha de impedimento. O Inigo Martínez era muito importante para isso, por como ele comandava essa linha de impedimento. Sem o Inigo Martínez tem que ter uma leitura muito boa de como fazer, como é que os zagueiros, o Pau Cubarsí pela esquerda, o Ronald Araújo, que está num nível muito abaixo ainda, pela direita, como que vão fazer essa linha. E depois você tem que ter muita velocidade para correr para trás. Correr para trás e para conseguir neutralizar, correr mais que os caras e chegar, ganhar tempo até que eles finalizem, para você ter sua defesa mais ou menos montada. Só que mais importante do que tudo isso é impedir os passes do adversário. Se o adversário tiver calma para recuperar a bola e passar a bola e lançar os atacantes na frente, é muito difícil que dê certo, que essa linha suba. Então tem que sempre o passe ser quebrado, o passe ser difícil, o passe ser apertado. No Real Madrid e Barcelona, no Barcelona e Real Madrid, o 4-3 aqui de Barcelona, o Real Madrid chegou a ficar quase meia hora sem passar do meio campo. E é isso que o Barcelona precisa. E olha que é um jogo que o Barcelona tomou 3 gols, e ainda teve, se eu não me engano, gol anulado. O Vitor Munhoz perdeu o gol no último minuto. Apesar do grande domínio do Barça, do Real Madrid ter passado 1/3 do jogo sem dar um toque na bola pós meio campo do Barcelona, é isso mesmo, foi quase meia hora consecutiva sem o Real Madrid dar um toque pós meio campo. Quer dizer que o Barcelona pressionava muito bem, roubava muito bem a bola, e o Real Madrid só chutava a bola para frente, ela ia diretamente para a defesa do Barcelona e não conseguia acionar 2 atacantes como Vinícius e Mbappé em velocidade. Esses 30 minutos contra o Real Madrid é o que o Barcelona precisa fazer em 90 de jogo. Porque nos outros 60 que o Barcelona não conseguiu fazer, não é que nos 60 minutos restantes contra o Real Madrid ele se defendeu mal, mas nos outros 2/3 de jogo o Real Madrid fez 3 gols e poderia ter feito mais ainda. Mas o que o Barça precisa para subir tanto a sua linha defensiva e para dar certo é pressionar tão bem lá na frente que os caras, a única coisa que eles podem fazer é dar um chutão para frente. E se eles tentarem sair jogando, o Barcelona vai recuperar bolas, como recuperou, se eu não estou enganado, no terceiro gol, que é uma bola que o Pedri recupera, que o Mbappé e o Valverde se chocam, o Ceballos, alguma coisa assim, e o Barcelona recupera, o Rafinha faz o gol, e que recupere bolas para marcar. Então é muito necessário que a pressão seja muito bem feita. E para isso é muito necessário que os jogadores da frente, que são brilhantes, que são muito bons atacantes, e os meio-campistas também, que eles estejam muito bem fisicamente, muito concentrados e com muita vontade, depois de ganhar, de voltar a ganhar, para ter uma entrega defensiva e que permita que o Barcelona pressione bem depois de ser desarmado, depois de perder as bolas, e que evite perder bola boba. O segundo gol do Levante, por exemplo, o gol de pênalti, eu vou falar sobre se era pênalti ou não, é uma bola boba que o Lamine perde num rebote de escanteio, né? Aquela bola ali se perde, praticamente já era, e o Lamine tinha que ter definido melhor aquela jogada, nem que seja chutar para que a bola batesse em alguém, fosse para onde é que fosse, e era muito arriscado que o Lamine tentasse mais um toquinho na bola ali, e acabou perdendo a bola. Então, para que a coisa não estoure na defesa, é preciso que o ataque e que os meios-campistas pressionem
muito, muito bem durante todo o jogo. Acho que é isso, por exemplo, que o Paris Saint-Germain faz tão bem. A pressão é tão bem feita e tão organizada do Paris Saint-Germain que não estoura tanto atrás. E o Paris Saint-Germain tem jogadores, acho que mais rápidos também que o Barcelona na hora de defender em relação ao que tem o time do Hans Flick. A questão é, meu povo, que na temporada passada deu para competir, mesmo tomando tantos gols, né? O Barcelona teve uma média de gols sofridos de 1,2 por jogo, mas teve uma média de 2,9 gols marcados. Perdeu a Champions, é verdade, porque tomou 7 gols numa semifinal, apesar de ter feito 6 gols em um agregado de 180 minutos. Ainda assim foi eliminado. Quando você faz 6 gols em 180 minutos, é quase certo que você vai se classificar. Então, contra a Inter, no jogo mais importante, da competição mais importante, o Barcelona foi penalizado por se defender mal. Mas nos outros 3 torneios, apesar dessa defesa do Barcelona, ele ganhou os títulos nas 2 finais contra o Real Madrid, ele tomou 4 gols. Ele tomou 2 gols na Supercopa e fez 5. E ele tomou 2 gols na final da Copa do Rei e fez 3. E ele ainda, num confronto direto contra o Real Madrid, ele tomou 3 e fez 4. Então, das 4 vitórias que o Barcelona teve sobre o Real Madrid temporada passada, ele tomou 7 gols do Real Madrid. O Barcelona tomou muitos gols do Real Madrid, só que o ataque foi ainda melhor. Então, assim, dá para competir com a defesa que toma tantos gols como o Barcelona toma? Normalmente não. Mas esse time ataca tão bem que sim. Só que vai depender sempre de um ataque muito brilhante, muito inspirado, muito martelador, como é o ataque do Barcelona, né? Que ataca, não desiste, é capaz de fazer muitos gols em momentos muito curtos do jogo, faz 20 minutos fazer 2, 3 gols nos adversários e sempre voltar para as partidas. Mas não dá para confiar que seu ataque vai fazer 3 gols todo jogo, então não é saudável. O normal é que não se compita bem tomando tantos gols e que qualquer adversário como o Levante pode ser muito perigoso para um time como o Barcelona. Precisa tomar menos gols. Precisa ser melhor feita a pressão em cima do adversário, correr para trás, ter defensores mais contundentes para não tomar tantos gols, porque eu não sei se Lamine, Rafinha, Ferran, Dani Olmo, seus jogadores vão estar sempre tão bem, Lewandowski, vão estar sempre tão bem para fazer tantos gols como o Barcelona fez. O pênalti do Levante, o pênalti do Baldé, eu acho que é muito rigoroso. Eu sei que tem muita gente comparando com o pênalti do Tchouaméni, temporada passada, o 4-3 do Barcelona, é o mesmo árbitro, não era Monteiro, né? Se eu não estou enganado. Não sei se eu consigo achar isso fácil aqui. Também não sei se faz muita diferença para vocês quem foi o árbitro de Levante e Barcelona. Mas agora eu estou curioso. O vídeo é meu. Vou pegar aqui agora mesmo. Caramba, eu não sei nem... Eu vou procurar no aplicativo. Não sei nem procurar essas coisas mais na internet e como que é. Se vocês também não estão fazendo nada, se quiser deixar um like aí, se inscrever no canal enquanto eu procuro, simplesmente quem foi o árbitro do jogo, não tem a menor importância isso daqui, no modo geral, para vocês. Hernández. Foi o Hernández, o árbitro, que inclusive tem 2 sobrenomes idênticos, podia ser Hernani Júnior ou Hernani II, enfim, Hernández. Ele não dá o pênalti do Tchouaméni, que é uma mão, não tinha mais goleiro, a bola ia entrar, e é claramente um braço mais longe do corpo, e ele dá a mão do Alejandro Baldé contra o Levante. Acontece, meu povo, a regra, a gente pode gostar ou não dela, a regra é que aquele braço do Tchouaméni é considerado um braço em posição natural. O braço está para baixo e ele não está aberto, ele está paralelo ao ombro, aqui ó. Então, o braço paralelo ao ombro, por mais que esteja assim um pouquinho aberto, quanto mais aberto, mais pênalti é, mas estava numa angulação que é considerada uma posição natural, não é para se marcar o pênalti. E o braço do Baldé, por mais que esteja colado no corpo, se ele abre um pouquinho aqui o braço e não está simplesmente colado, mas está um pouquinho aberto e bate na mão dele, ele está aumentando o corpo dele com o braço para cima, então por isso deve ser marcado o pênalti. Isso é o que diz a regra. Eu acho que o Baldé tenta deixar o braço no corpo, que a mão dele quase não está aberta, que aquilo ali pode ser marcado ou não. O do Tchouaméni não pode ser marcado. O Tchouaméni é bastante claro, assim, é um exemplo de como aplicar a regra. Se o braço está para baixo, simplesmente na linha do ombro, fazendo isso daqui, não se marca o pênalti. O do Baldé é mais interpretativo. Eu acho que ele tenta deixar o braço muito junto ao corpo e deixa, assim, sobra um pouquinho de mão, que é quase que normal, e daria para não marcar. Mas também não é absurdo, não é errado, não é um roubo marcar esse pênalti do Baldé no jogo contra o Levante. Aqui a gente pode gostar ou não da regra, a gente pode ter dificuldade de entender as mãos na bola no futebol, de vez em quando eu tenho também, mas a regra é essa e ela foi aplicada corretamente, né? Assim, uma pode ser mais interpretativa que a do Baldé, mas se pode interpretar pênalti e se pode interpretar não pênalti. E acho que por isso o árbitro foi no VAR, mas uma vez que vai no VAR é muito difícil, né? De que ele não
de que ele não vá na revisão, embora o Hernandes tenha ido no VAR e não tenha dado o pênalti do Tchouaméni corretamente naquele jogo do Barcelona. Simplesmente sobre isso desses lances. Algo mais sobre Levante e Barcelona que eu queria comentar com vocês é a coragem do Hans Flick para os 30 do segundo tempo ir para um esquema muito ofensivo. O jogo já estava 2-2, ainda tinha 15 minutos de jogo pela frente. Era muito normal que o técnico pensasse que naturalmente o Barcelona ia pressionar e ia sair mais gols. Então ele podia manter um esquema de 4-3-3, de 4-2-3-1, e ele foi para um 3-3-4, colocando o Rafinha quase que como um ala pela esquerda, mas como um atacante pela esquerda, o Lamine pela direita e 2 atacantes, né? Ferran e Lewandowski lá na frente, com o Dani Olmo ainda muito perto deles, Pedro e Gavi. É difícil ser mais ofensivo que isso, tá? Ele tirou o Baldé, né? Ficou com 3 zagueiros, ficou com o Cubarsí, entrou o Christensen no lugar do Ronald Araújo, do lado direito era o Eric Garcia, depois entrou o Koundé. Mas é mais difícil que o Barcelona tenha uma formação mais ofensiva que essa. Deixando o Rafinha praticamente como um ala, 2 centroavantes, que é muito importante, né? A gente vê que o Lewandowski é o atacante que fica para fixar o zagueiro e o Ferran Torres é o atacante que ataca mais as jogadas. O gol, por exemplo, contra o Atlético de Madrid, naquele jogo que o Barcelona estava perdendo também do Atlético de Madrid de 2-0 e vira para 4-2. O gol de empate do Ferrão do 2-2 também tá quase que nessa formação, mas na verdade era um 4-2-3-1 com o Rafinha como 10, né? Que o Rafinha cruza, o Lewandowski está fixando o zagueiro do Atlético de Madrid e o Ferran entra. O Barcelona tem utilizado muito em jogos que ele precisa de gols de duplo centroavante, exatamente com essa função do Lewandowski prender e do Ferran atacar. Mas é difícil que a gente tenha essa formação contra o Levante que seja mais ofensivo do que isso. Acho que é o máximo de ofensivo que dá para ficar, a não ser que seja um dos zagueiros ser o Baldé. Você ter Baldé, Cubarsí e Ronald Araújo, por exemplo, para você, ainda um dos seus zagueiros, ainda seja um atacante como o Baldé poderia ser pelo lado do campo. E chama a atenção a coragem do Hans Flick para fazer isso faltando 15 minutos ainda para o jogo acabar. O normal, seria manter mais ou menos uma estrutura de time e que naturalmente vamos ver se esses caras aqui no 4-3-3 são capazes de vencer o jogo ou não. Mas não foi o que fez o Hans Flick e teve o seu prêmio com o gol no finalzinho e mais uma vitória do Barça. Para finalizar, quero falar com você sobre um tema atual dessa terça-feira, que é a proposta do Chelsea pelo Fermín Lopes. Uma proposta que o Sport está dando de 50 milhões de euros, segundo o Mundo Deportivo é de 48 milhões, mais ou menos nessa casa. A informação que a gente deu na TNT hoje é que o Barça não quer vender, mas precisa, que o Hans Flick não quer que saia, mas que a posição está coberta, tem jogadores para a posição, e que o jogador não quer sair, mas aceita ajudar. Então ninguém quer, mas todo mundo entende que talvez seja necessário a saída do Firmino. Isso mostra como o Barcelona mais uma vez vendeu. Sim, tem fair play, sim, dá na regra de 1-1, e a gente está em 25 de agosto e não tem regra de 1-1, né? O Barcelona tenta vender uma fumaça de que está tudo bem, e mais uma vez não estava tudo bem, foi mais um mercado que o Barcelona não conseguiu provar que ele está dentro das regras do fair play financeiro da Espanha. Isso acontece porque ainda não tem os camarotes prontos do Camp Nou, porque não tem Camp Nou pronto, porque o Barcelona disse que ia estar pronto e também não está. No momento que eu estou gravando esse vídeo, vamos ver se o Barcelona consegue ou não a licença, porque está nas últimas horas aí para conseguir. Mas o fato é que até agora, dia 25 de agosto, não conseguiu. Então a saída do Firmino poderia ser muito importante para gerar esse fair play para o Barça. E gerar fair play e gerar caixa também, né? Para o Barcelona poder inscrever jogadores e daqui a pouco fazer novos investimentos. Como o Firmino é um jogador da base, vendeu por 50, ganhou 50, não tem aquela questão, por exemplo, que o jogador, quanto tempo de contrato ainda tem, por quanto contratou, como é que seria a amortização, tem nada disso. Então é lucro garantido, 50 milhões de euros de lucro. Por que a posição está coberta? Porque tem o Dani Olmo, tem o Rafinha e tem o Gavi. Tem 3 jogadores que podem jogar nessa posição. E tem o Pedri ainda, tá? Porque você pode jogar o Gavi como um segundo volante e o Pedri como um 10, dependendo de qual seja o desejo do treinador. Não é o ideal, porque o Rafinha teria que sair da posição ideal dele. O Dani Olmo é um jogador de 50% a 60% das partidas que ele consegue participar. E porque o Gavi não é um 10. E se o Pedri for virar um 10, ele não pode ser, para mim, o melhor 8 do mundo, como ele foi na temporada passada. Então, perde, mas você vende um reserva por 50 milhões de euros. E o Firmino entende também que é torcedor do Barcelona, está no clube da vida dele, está na casa dele, não é titular no Barcelona, mas no Chelsea também não tem essa garantia, então ele só sairia se fosse para ajudar o Barça.
ou a posição de volante ou a posição de 10 seria o que o Barcelona poderia negociar e vender algum jogador. Inclusive se falou do Marc Casador, né? Porque aí você tem Frenkie de Jong, Pedri, Gavi, Marc Casador e Marc Bernal ainda voltando. Você teria 5 jogadores para 2 vagas. Não precisa de 5, normalmente são 2 por posição. Então um desses poderia sair. Evidentemente quem estava mais na rampa por mercado e por tudo era o Marc Casador, mas acho que não chegou uma proposta, por exemplo, como essa do Firmino de 50 milhões de euros. Vamos ver se vai para frente ou não. Perderia bastante o Barça, né? Firmino é um jogador de muitos gols, que ajuda muito, de muita intensidade também para ajudar a pressionar o adversário. É um jogador de boa técnica também, enfim, é um jogador que ajuda muito. Os números do Firmino para um reserva são realmente muito bons. Mais uma vez eu vou ao vivo aqui com vocês procurar os números dele, para a gente ver como é que foi o Fermín López na temporada passada no Barcelona. Na primeira temporada dele, ele foi vice-artilheiro do time, do lado do Ferran, com 11 gols marcados. Temporada passada, como ele teve 2 lesões musculares logo no início da temporada, ele foi um pouco pior, acho que ele teve mais dificuldades para começar e tal, ele tinha disputado os Jogos Olímpicos, então ele demorou um pouco mais para pegar no tranco. Terminou com 8 gols e 9 assistências. 17 participações em gols é um número, acho que, muito bom para um reserva. Tanto em gols como assistências, variou bastante o jogo dele. É um jogador que ajuda bem. Já não jogou no final de semana, o Rafinha começou na posição de 10, depois entrou o Dani Olmo. E acho que ter um jogador reserva que participe de 17 gols é muito bom. Mas vender um reserva por 50 milhões de euros também é muito bom. Eu acho que vai dar negócio e que ele vai acabar indo para o Chelsea. Vai ajudar muito o Barça, mas vai perder um jogador importante também. É isso, meu povo, de um vídeo muito atrasado para vocês, de Levante e Barcelona, mas é mais para falar de situações de ataque e de defesa, como que ataca, como que defende, de Hans Flick, e essa última do Firmino também. Eu volto amanhã diretamente de Mônaco, eu estou indo para o sorteio da fase de Liga da Champions, então volto para falar um pouco do panorama, de como que vai ser e tal, mostrar potes para vocês também. E depois de Atlético e Cruzeiro também vai ter vídeo. Não vai ter vídeo prévio, mas vai ter vídeo pós Galo e Cruzeiro. E depois na quinta-feira um vídeo com pós do sorteio e o que esperar da primeira fase da Liga dos Campeões. Tá falado, meu povo? Muito obrigado pela paciência. Espero que vocês estejam todos hidratados, de louça lavada e também de comida ingerida, né? Que vocês tenham tomado café, almoçado, jantado, porque eu sei que não fazer um vídeo é um problema para vocês. E até as próximas postagens por aqui. Valeu, gente. Um beijo, hein? Tchau, tchau.